todo pão e bolo sem glúten e leite é saudável? Não. Todo não. Principalmente os comprados prontos. Você já deu uma lidinha nos rótulos dos preparos dos pães, né, principalmente que tem disponíveis no mercado, sem glúten e leite? Você deu uma lida no rótulo? Na listagem de ingredientes, ontem nós falamos sobre listagem de ingredientes. Você já contou quantos ingredientes tem para fazer um pão sem glúten? Eu já. Eu já peguei pão com 20 ingredientes. Ai, Gabriela, mas você já disse que os pães sem glúten, eles levam mais ingredientes. A questão não é a quantidade, é o tipo de ingrediente. Muitos conservantes, muitos aditivos e também, pasmem, aromatizantes. O que é um aromatizante? É algo que dá aroma para o seu produto. Saborizante e aromatizante. Saborizante, sabor de pão. Onde que um pão que a gente faz em casa necessita que a gente adicione sabor de pão. Se tem que colocar sabor de pão num pão, é porque tem muita coisa ali que tira o sabor completamente. Tem muito conservante dentro dos preparos comprados. Olha o rótulo, se você não acredita em mim. Leia. Como que você acha que um pão sem glúten dura 6 meses na prateleira? O pão industrializado. Por que você acha que dura tanto tempo assim? Se a gente deixa um pão fora de um dia para o outro e tem receitas que já vão ficando mais enrijecidas. De um dia para o outro. Imagina 6 meses na prateleira. Só consegue porque tem muito conservante. Ah, mas é só o conservante que é o problema? Ele é um grande problema, mas não é só o conservante. Quando você tira o glúten e o leite de um produto, muitos acreditam que precisam adicionar muita farinha branca, muito açúcar, muita gordura, para você conseguir ter um pão macio, fofinho, úmido e saboroso. Mas isso é um mito. É um mito porque nas minhas receitas eu uso pouco desses ingredientes e eu tenho um resultado muito saboroso. Então, por que o produto industrializado tem alta carga glicêmica? Porque tem muita farinha branca. É basicamente farinha refinada que você encontra, né, na maior parte dos pães. Não tem adição de fibras. Tem muito açúcar e tem muita gordura. Esses 3 ingredientes, farinha branca, açúcar e gordura. Por quê? Porque dentro daquele produto industrializado tem tanta coisa que para melhorar um pouquinho o sabor para o cliente, para o consumidor final comprar e comer e achar mais ou menos, eles enchem desses 3 ingredientes: farinhas brancas, açúcares e gorduras. Logo, nem todo pão e bolo sem glúten e leite é saudável. Ah, eu vou retirar o glúten e o leite da minha alimentação para eu emagrecer. E aí, eu substituo o pão com farinha de trigo por um pão branco comprado, cheio de conservantes, cheio de açúcares, cheio de gordura, cheio de farinha branca. Será que não era melhor você ter ficado com um pão de farinha de trigo? A gente tem que prestar muito atenção nisso. Não é porque o produto é sem glúten e sem leite que ele é saudável. Você sim já tem, né, um teor ali maior de saudabilidade por ter retirado o glúten e o leite. Mas, se dentro dessa receita tiver uma grande quantidade desses 3 ingredientes que eu citei, não tem saúde naquele produto. Fora os conservantes, estabilizantes, aromatizantes, saborizantes. Todos os antes que tem ali dentro. Cuidado! Não é porque é sem glúten e sem leite que é saudável. Principalmente os industrializados. Qual é a vantagem, então, de a gente fazer em casa os nossos preparos nesse quesito de saúde, de nutrição? Nós temos vários tipos de farinha sem glúten.
E 90%, 95% das farinhas sem glúten disponíveis e que a gente pode usar são muito mais saudáveis. São ricas em proteínas, são ricas em fibras, vitaminas, minerais, gorduras boas. 95% das nossas farinhas sem glúten são assim. Então, só aqui, se a gente souber combinar corretamente dentro da nossa receita, a gente consegue muita nutrição. Olha só, um exemplo. Se dentro de uma receita de pão, você coloca 100 gramas de farinha de grão de bico, sabe quantos gramas de proteína você tem dentro desse pão? 16 gramas. 16 gramas de proteína. Fora as fibras e todas as outras coisas nutritivas que tem dentro dessa farinha. Estarão dentro do seu pão também. A gente, além das nossas farinhas, que são sensacionais, muito nutritivas, e a gente combinando um pouquinho de cada uma, vai tornar um pão uma bomba de nutrição, se você souber equilibrar os ingredientes, né? Sem adicionar muita gordura, açúcar, sempre equilibrando os ingredientes das receitas para ter um resultado perfeito, você consegue um pão super nutritivo. A Aparecida é uma aluna minha, hoje eu acho que ela nem tá na live, mas ela fala, né, toda vez que eu cito essa parte da nutrição das receitas, ela sempre coloca ali no chat. Um pão sem glúten, ele bem feito, equilibrado, o pão que a gente faz em casa, ele te sustenta por muitas horas. Por quê? Uma fatia de pão. Porque eu tenho muita proteína e fibra. E é isso que dá sustentação pra gente, né? Se você come um pão francês com farinha de trigo, você aguenta quanto tempo sem ficar com fome? Agora, se você come uma fatia de pão de forma, com todos os ingredientes equilibrados, com o uso dessas farinhas super nutritivas, você fica das 7 da manhã ao meio-dia de boa. Eu sou a prova disso, porque eu como pão todos os dias de manhã. Sagrado. Pão pra mim é sagrado. E não é o pão que eu comia 10 anos atrás, 9 anos atrás. Porque o pão que eu comia 9 anos atrás, minhas amigas, era triste. Seco, com gosto horroroso, porque eu não sabia fazer. Duro. Hoje, eu tenho a perfeição em forma de pão. Pra mim, perfeição pra mim, não pra vocês, pra mim. Porque ele é macio, é fofinho, é nutritivo, não me faz mal, não me causa nenhum tipo de desconforto. Me sustenta por muito tempo, me nutre. Fora as fibras que a gente consegue incorporar na receita. Temos o psyllium, tem a fibra de bambu. Fora o que tem dentro das farinhas. Então a gente consegue enriquecer muito nutricionalmente as nossas receitas, fazendo-as em casa, conhecendo os ingredientes para combiná-los corretamente e obter esse tipo de resultado. Ah, mas se eu colocar um monte de farinha que tem sabor residual ali, eu vou ter um pão com gosto ruim, não vou não? Não vai não se você souber as quantidades de cada farinha que você pode usar de acordo com o seu gosto. Eu não sou muito chegada na farinha de grão de bico e também não posso consumir porque eu tenho síndrome do intestino irritável. E me faz mal. Então, eu deixava de usar quando eu podia consumir? Não, apesar de não gostar. Por quê? Porque eu sei que ela é muito nutritiva e que ela vai trazer uma característica sensacional para as receitas, que é a maciez. Então, o que eu fazia? Usava em uma proporção pequena, combinado com outros tipos de farinhas, para ter um resultado final perfeito, sem o sabor residual da farinha de grão de bico. Você também pode fazer isso. Combinar as farinhas, usar os ingredientes ao seu favor, ao seu gosto, de acordo com o gosto da sua família, para agradar todo mundo. Para você não ter um pão com gosto de farinha de arroz. Um pão que grude na sua garganta, que é horrível. Você consegue fazer isso se você tiver o passo a passo correto. Aprender o que tem que aprender para poder executar essas receitas com perfeição.